A Universos Editora é uma empresa de arte e educação pautada na cultura de paz, presente na Carta da Terra e chancelada pela ONU. Pautamos nossos trabalhos na diversidade, acessibilidade e acesso ao conhecimento como direito fundamental de todos. Possuímos um vasto acervo de livros infantis ricamente ilustrados com temáticas diretamente alinhadas com a BNCC. Além disso, disponibilizamos no YouTube vídeos pedagógicos e realizamos contação de história em formatos online e presencial. Temos também podcast Contar e Cantar, com histórias para ouvir e despertar a imaginação. Realizamos também palestras e palestras musicais, com conteúdo variado para aproximar os leitores dos autores e dividir o conhecimento. Visite o nosso site ou converse com um de nossos representantes para saber mais. Tá aí, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo pelo canal do projeto Contar e Cantar. Eu sou André Gandolfo e hoje, em parceria com 30 escolas de Fernandópolis, nós vamos realizar a nossa abertura da Semana da Família com as escolas da cidade de Fernandópolis. Escolas que eu tenho um carinho muito especial pelos professores, pelos alunos, pelos gestores que eu conheço e tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial. Deixa eu dar uma boa noite rápido aqui para algumas pessoas que estão aqui, que comentaram no chat. Boa noite para Maria Ângela Celes, boa noite para Fátima Pereira Gasques, boa noite para Aline Machado, boa noite para Maria Elisa, boa noite para a professora Heloísa Oliveira, boa noite para a Cristina Passos, quem mais aqui? Boa noite para o João Marcelo, boa noite para Marta, boa noite para Andressa. Temos muita gente aqui assistindo, depois eu vou colocar os comentários para vocês. Bem, a live que nós vamos fazer hoje não é comigo. A minha live vai ser na quarta-feira. Essa live de abertura que nós vamos fazer vai ser com uma psicóloga, uma psicóloga especial, porque essa pessoa que vai falar com vocês hoje é a minha irmã. Para quem não sabe, a Larissa Duran é minha irmã e é uma profissional de primeira grandeza. Eu que a vi crescer, que vi seus primeiros passos, que participei de várias mudanças na sua vida quando ela mudou-se para estudar, quando ela mudou-se recentemente também para São José do Rio Preto, e sei do seu profissionalismo. Ela já começa assim a sua carreira com várias palestras, né? Essa semana também vai fazer palestra para os professores de Jales. Na próxima semana em Badibacite também, próximo de São José do Rio Preto, tem aí uma carreira também para disseminar conhecimento, para disseminar emoção, afeto e tocar o coração das pessoas. Bem, então deixa eu convidá-la agora para a nossa live. Tá aí, gente, ó. Estamos aqui com a Larissa Duran. Acho que está passando um vendaval na casa dela, porque está um barulho assim bem. E aí, Larissa, boa noite, tudo bem? André. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Vou passar a palavra para você então. Fique à vontade. Nós estamos aqui com um público maravilhoso e seleto, pronto para te ouvir. A palavra é toda sua, tá bom? Obrigada. Obrigada aí pelos agradecimentos, pelo convite e por todos os participantes que estão aqui conosco nessa noite. Realmente aqui tá um pouco quente, tá bem calor aqui. Já tem umas aleluias que essa mudança de tempo tá aqui abençoando a nossa live. Mas vamos lá, vamos dar início a esse momento tão importante, né? Principalmente falando aí numa saída de pandemia, né? O quanto que as emoções ficam afloradas, né? Ficam
às vezes acabando nos deixando um pouco triste, um pouco com raiva, um pouco com medo. E tudo isso, tudo vivenciado dentro de casa, né? Principalmente com os pais. Bom, falar de emoção e família é falar sobre o início, né? O cerne. Né? A família, de acordo aí com a evolução, né, que ela passou diversas mudanças, né? Antes a gente tinha uma família aí que era construída, embasada em interesses, né? A mulher tinha poucas escolhas, né? Ela tinha que acatar decisões da família, do esposo. Nós vemos também uma grande ascensão dos direitos da criança, né? Vindo com o ECA, vindo com políticas de educação. E a gente também percebeu uma mudança em relação à separação de reprodução humana e a figura da mulher. Né? Então, hoje a mulher ela tem mais autonomia nas suas escolhas. Casar-se, montar uma família, já não é mais uma obrigação, já não é visto como mais uma obrigação, e sim uma escolha. Aí nos dados da fonte aí da Agência Brasil, nós percebemos que houve uma evolução no número de divórcios aí de 30 anos para cá. Né? Esses números cresceram disparadamente. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Isso é um ponto negativo ou é um ponto positivo? Porque se a gente considerar que as mulheres têm mais oportunidade de escolher os seus parceiros e que as famílias hoje, elas são pautadas muito mais no afeto e no compartilhamento de carinho, nós vemos que houve um progresso significativamente em relação à união da família, né, à montagem do seio familiar. Hoje nós temos aí casais homoafetivos, né, ganhando o direito de adotar, inúmeras crianças que ganham um lar devido ao processo de adoção, e outras configurações familiares que a gente vê, né, como avós que cuidam dos netos, como tios que cuidam dos seus sobrinhos, mães solas que cuidam dos seus filhos, às vezes pais sozinhos que cuidam, né, dessas crianças, e a gente vai formando novas configurações familiares. E isso monta o nosso quadro de cenário, né, nossas famílias brasileiras. Osório é um psicanalista muito famoso no que tange os estudos vinculados à família e a mudança que ela teve ao longo do século no Brasil. E ele lança essa palavra em seus livros, em seus textos. Há uma crise na família? Há uma mudança muito brusca na família de um sentido pejorativo? Segundo ele, a palavra crise, ela ganhou um sentido pejorativo referente às mudanças aí da família. Mas crise, se a gente for estudar ela afinco, Marx traz essa palavra como mudanças significativamente que ocorrem em fenômenos, trazendo inúmeras mudanças. E foi exatamente o que aconteceu, né? Houve uma mudança de paradigmas aí, dentro do que nós conhecemos como família e como junção de pessoas em um ambiente familiar, em um ambiente doméstico. E a gente pode perceber que ela atinge níveis mais elevados e agradáveis referente às relações humanas. Porque quando que... Agora eu fico aí a pergunta para vocês. Quando que numa segunda-feira, né, há 30 anos atrás, pais, professores estariam assistindo uma live sobre emoções, sobre família, sobre educação humana? Isso é
É magnífico. É a primeira vez na história da humanidade, principalmente aqui no contexto Brasil, que nós vemos um olhar mais sensível e mais afetuoso a essas crianças, a esses adolescentes. Então, o que antes a gente percebia como uma construção rígida e pautada em preconceitos, em valores aí distorcidos e muitas vezes até violentos, né? Hoje a gente percebe uma maior abrangência em relação a esses vínculos. O vínculo hoje entre pais e mães, por mais que ainda haja violência e agressividade, violência psicológica, violência moral, nós percebemos que as pessoas estão mais preocupadas em dar o melhor às crianças, aos adolescentes que estão aí crescendo, que um dia farão a nossa sociedade. Eles são a base da nossa sociedade. Então, para a gente ter uma sociedade mais harmônica, a gente tem que realmente voltar o nosso olhar para essas plantinhas que estão crescendo aí. Para esses indivíduos que hoje, na condição de ouvintes, de estudantes, amanhã formarão a nossa sociedade. São as pessoas que vão ser diretores, ser prefeitos, ser coordenadores, e vão dar início aí, seguimento ao que elas aprenderam na infância. Uma criança, ao longo do seu desenvolvimento, ela se torna um sujeito mediante as vivências da infância, principalmente ali da primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, para a gente ter uma sociedade mais feliz, mais respeitosa, nós temos que voltar o nosso olhar a esses indivíduos. Eu trouxe uma citação de Servine e Bernold, que são estudiosos aí da área do desenvolvimento da família e do afeto, e eles ressaltam que o afeto e o carinho, eles estão embasando a construção das famílias no nosso século XXI, né? O afeto como base de construção e reconstrução dos arranjos familiares e o diálogo com a qualidade mais desejável para a manutenção e reorganização das relações familiares em todos os subsistemas, conjugal, parental e intergeracional. É uma frase bem complexa, né, e muito rica, porque afeto, o que é afeto? O que é vínculo? É aquela relação extremamente estreita entre duas pessoas, onde um tem um comportamento, o outro registra esse comportamento e responde perante a ele. É um jogo duplo, é uma comunicação de via dupla. Então, para que a gente tenha pessoas humanas, para que a gente tenha indivíduos que se preocupe com o outro, que respeite o outro, é preciso que nós também fornecemos, né? É preciso que a gente também dê isso a ele, porque é o exemplo que ele está tendo. E também, se você responde de uma forma doce, a outra pessoa, ela vai se manifestar mediante o jeito que você está se comportando. Eu me lembro em uma dos estágios que eu fiz dentro da educação infantil, e eu acompanhei um berçário de crianças de 0 a 1 ano e 4 meses, por aí. E uma das cuidadoras, eu até virei muito amiga dela, né? A gente conversa até hoje. Eu me surpreendia demais da forma como ela lidava com aquelas crianças. Às vezes eu olhava aquelas cenas de cuidado
e parecia que era filho dela, de tanto que aquela cuidadora se empenhava em cuidar daquelas crianças. Ela colocava a criança no colo, ela dava mamar, ela olhava no olho. Se a criança estava chorando, às vezes no momento ali de dormir, da soneca, né, ela deitava junto com a criança, passava a mão no rosto. Ou seja, ela estava doando afeto. Não é porque não é o pai e a mãe que nós, enquanto profissionais da área da educação, da área da saúde, não podemos dar afeto e atenção a essas crianças. Pelo contrário, geralmente o profissional da educação ele passa a maior parte do tempo com as crianças, né? Mais do que a família. Como que está sendo a sua relação com os seus alunos? Com aquele que espera de você uma atenção, uma educação? E eu tiro o meu chapéu a todos os profissionais da educação. Eu acho que essa categoria, ela não merece o valor que ela deveria ter, porque é uma categoria que vai lá, que luta, que rebola para dar aula durante tempo aí de pandemia, que às vezes nem tem recursos de tecnologia, de comunicação, de TIs, né, de TICs, e rebola e dá um jeito para contornar essa situação. Então, eu admiro demais os profissionais da educação. O quanto que vocês têm a contribuir e o quanto que vocês são dignos de toda a honra e de todo o meu parabéns. Eu admiro demais essa classe. Partindo aí dessa visão, dessa ideia de que a família é a base para as futuras relações, Winnicott, Bowlby e Spitz, que são psicanalistas aí da área do desenvolvimento humano, desenvolvimento motor, emocional e cognitivo das crianças, eles, além de afirmarem isso, eles comprovam em estudos que a forma como os pais se relacionam com as crianças é a forma como a criança vai se relacionar com os seus amigos, com os seus relacionamentos amorosos. Para que a gente tenha uma sociedade aí que respeite, me referindo aí aos relacionamentos afetivos, porque hoje nós temos inúmeras aí manchetes e notícias de violência contra a mulher. Para que o homem ele tenha a noção de que a mulher, a sua parceira, ela precisa de respeito, ele tem que ter visto isso em casa, com a sua mãe, com o seu pai. Porque o exemplo que ele vê, as cenas que ele vê enquanto infância, a forma como os pais convivem com ele vai reproduzir lá na vida adulta. Ele é um reflexo do que a família fez com ele, né? Em vários estudos, mostra aí que crianças que receberam o carinho materno, principalmente o aleitamento, aqueles primeiros meses ali de contato com a mãe, em que a criança recebe atenção, recebe todo o amor, todo o cuidado, além, né, de através dessa relação mãe-bebê, as suas necessidades básicas são supridas, são indivíduos que, ao crescer, eles têm uma maior capacidade de se relacionar e de elaborar as suas emoções. Porque quando a gente fala em emoções e em desenvolvimento infantil, essas duas coisas andam juntas. A criança, para aprender a controlar a sua ansiedade, o seu medo, ela tem que ter vivenciado situações ali na infância que possibilitassem isso a ela. Como que a gente ensina para uma criança a controlar a sua ansiedade? Dizendo que o que ela está esperando vai acontecer no dia tal,
que as coisas vão estar preparadas para que ela possa, por exemplo, voltar à escola. Então, que ela possa entender de antemão o que é escola, o que é esse ambiente escolar, trazendo para a criança vivências e informações que diminuam a ansiedade dela de estar lá, de estar vivendo aquele momento. Como que você ensina para uma criança a ser uma criança valente, né? A um adulto que vai atrás das coisas, que não desiste? Você tem que mostrar para ele que por mais que as coisas estejam difíceis, você vai estar lá para dar um apoio. E isso eu falo tanto de família, de pais, quanto de professores. Pense comigo. Se uma criança que está, por exemplo, aprendendo a escrever, e ela tem pais que, ao invés de dizer, sua burra, você não vai conseguir, você não está dando conta, como é que você não entendeu ainda? Ao invés de usar essas palavras, usar termos como, nossa, muito bem, já teve um progresso, continue assim, eu estou aqui para te ajudar. Pode ser que você erre, às vezes a gente erra mesmo, mas a mamãe e o papai vai estar aqui para te ajudar. Professores, crianças, vocês estão tendo aí uma dificuldade ainda para conseguir assimilar isso? Mas a gente vai conseguir. A gente vai treinar. Vocês têm capacidade para isso. Se você incentiva a criança e potencializa as suas características, a criança vai se sentir segura para continuar tentando. Porque o erro, ele é um processo de aprendizagem também, assim como o acerto. Às vezes ensina mais do que o acerto. Porque quanto mais você tenta, seu cérebro vai gravando aquela dinâmica, vai pegando o ritmo da coisa, até que você faz aquilo de uma maneira até inconsciente. Porque você já dominou as técnicas para fazer aquilo. E uma criança que está com medo, uma criança que não está se sentindo segura, ela vai errar, ela vai chorar, ela não vai querer fazer a tarefa, ela não vai querer continuar no desempenho que ela está tendo, porque ela está com medo. E ela não está se sentindo segura para caminhar, para fazer as suas coisinhas ali. Percebem a diferença? E uma diferença que faz toda assim, a divisão de águas. Porque a gente espera que o adulto, ele conquiste seus sonhos, ele faça uma faculdade, ele não tenha medos, ele dá a cara para bater, né? Tem essa expressão. Mas lá em casa, quando a criança está tirando as coisas do armário, ali para ver o que tem, descobrindo o que é panela, o que é barulho, coisas lisas, ásperas, a gente fala, para, não pode, tá errado. A criança, ela tem esse instinto de desbravar, de conhecer coisas, de ir além. Se a gente pôr dano, ela não vai crescer um adulto que tenha vontade de progredir. Ela vai crescer um adulto coagido, com medo, insatisfeito, porque ele não vai estar onde ele queria estar, ele tem medo de magoar as outras pessoas, frustrado. Olha quantas coisas que lá nos primeiros anos são tão importantes para o estágio lá em cima, né? A maturação do indivíduo. Eu trouxe essa frase do Paulo Freire que eu acho fantástica. São poucas palavras, mas ele trouxe tanta coisa nessa frase. Não se pode falar em educação sem amor. Não se pode falar em educação sem amor. O amor, ele permite que as pessoas se unem.
Ele permite que as pessoas se respeitem, se ajudem mutuamente. E quando o Paulo Freire traz essa frase, né, ele foi um atuante aí da área da educação, mas a gente pode pensar em um nível bem maior, né, em educação desde de nascimento até o terceiro colegial, porque tudo isso perpassa a família e perpassa a escola. Incentivar o aluno a fazer as tarefas, mostrar que existem coisas que ele pode conquistar, cargos que ele pode ir atrás, que ele pode ir atrás, que ele pode vencer, é uma maneira de você incentivar que o indivíduo busque, que ele não fique parado. E isso quem pode fazer é a família, os profissionais da educação, os dois. Fortalecendo essa pessoa, fortalecendo as suas potencialidades, as suas habilidades. Então, como que a gente planeja o futuro? Pela empatia, o respeito e a resiliência. O que é empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se eu tenho uma criança de 1 ano e que ela está querendo muito brincar com uma coisa, por exemplo, ela quer brincar na água. E aí você tira ela, simplesmente tira e fala que não pode. Aí ela começa a chorar, você começa a ficar nervoso, irritado, e aí vira aquele tropé, né? A criança chora, o pai chora, às vezes até bate. Então, que empatia esses pais estão tendo com essas crianças? Eu sei que não é uma coisa simples a gente falar simplesmente para a criança sair, ela vai sair, ela não entende isso, né? E também não é assim, meio utópico uma pessoa falar e a outra tá ali no contexto. Mas eu estou falando de uma educação e de uma relação em que percebe o quanto que aquela situação é dolorosa para aquele indivíduo. Imagina você assistindo uma série que você gosta muito e uma pessoa vai lá e simplesmente desliga essa série. É muito frustrante. Nós temos aí a habilidade, né, da fala, nós conseguimos falar o que a gente quer, o que a gente não quer. E a criança? A criança não tem. A criança dispõe, o único meio que ela dispõe é o choro, o sorriso, né? São diálogos, são comunicações ainda rudimentares, mas já é um início. E como que a gente olha para essa criança que está querendo muito uma coisa e simplesmente tira ela daquilo? Cadê o respeito? Porque exigir respeito do outro, a gente sempre faz. E o nosso? Como é que a gente ensina respeito para uma criança? Respeitando ela. Existe uma coisa fantástica chamada ali no nosso cérebro, que são os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, eles são extremamente importantes para o conhecimento e o desenvolvimento da criança. E ele se comporta avaliando uma situação, observando uma situação, e a criança reage igualzinho ao que ela viu. Então, quando você faz alguma coisa de errado para a criança, e depois de um tempo você vai lá, pede desculpa, faz carinho nela, fala que você se porventura equivocou, que você tá triste, que você queria se desculpar com ela. Ah, mas a criança não entende. Eu parto da filosofia que desde lá da barriga da mãe, nós já podemos conversar com esses bebês, com essas crianças que estão vindo aí.
Porque a fala, ela é muito rica. Ela é a nossa principal fonte de comunicação. A criança vendo aquilo, vendo que você errou, que você admitiu o seu erro, e está querendo se desculpar com ela vai perceber que a gente pode errar. E nada mais humano e mais bonito do que ir lá e pedir desculpa, e reatar, e voltar a ser amigo. A resiliência. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós passamos por situações difíceis. Ensinar para a criança, para o adolescente, que embora haja erros, e que erros são formas magníficas de aprendizado, você mostra para esse indivíduo que levantar a cabeça, dar uma sacudida na poeira, faz parte do processo da caminhada. E que mesmo que ela tenha errado, que ela tenha feito algo que destoou ali do correto, que há sempre algo a ser feito em cima disso. Sempre há uma alternativa. Uma situação, um comportamento que a gente pode fazer para melhorar a situação. E a gente tem que ir trazendo isso para a criança, para o adolescente, porque nós não nascemos com uma cartilha lá, né, de como conviver em sociedade. Como que a gente tem que se comportar enquanto filho, enquanto aluno, enquanto professor. A gente vai vivenciando as relações, as situações e vamos aprendendo com elas. Novamente, é uma via de mão dupla. Se eu quero que as pessoas me tratem com respeito, eu tenho que respeitá-la. Se eu quero que as outras pessoas me tratem com empatia, eu tenho que ter empatia. E principalmente com as crianças, com os bebês, que estão em desenvolvimento, estão captando tudo que você está fazendo. Os bebês, ali de 0 a 3 anos, eles desenvolvem tanto, o cérebro deles estão prontos para captar tudo que está em volta deles de som, de textura, visual. Então, é uma máquina ali captando tudo que você está fazendo para ela. Sentindo o seu abraço. Também ouvindo a sua bronca, a sua voz grossa, dizendo para ela calar a boca. Vendo o seu sorriso. Ela vai assimilando tudo e vai registrando. Para a gente ter uma educação humana, a gente tem que começar da base. A gente tem que trabalhar desde o começo, dentro de casa. Paul Ekman foi um psicólogo aí, estudioso das emoções. E ele definiu 7 emoções universais básicas. O medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, a surpresa e o desprezo. Essas emoções, segundo ele, são as emoções básicas. Nós nascemos com essas. E à medida que a gente vai se relacionando, vivendo coisas novas, conhecendo coisas diferentes, ambientes diferentes, nós vamos juntando essas emoções. O medo, ele é uma emoção extremamente protetiva. Porque quando a gente está com medo, a gente não faz algo de arriscado. Quando a criança está com medo, ela não desce da cama, né, um bebezinho. Quando a gente está com medo, a gente não toma uma atitude, a gente sempre vai com mais cautela. A raiva, ela é uma emoção derivada do medo. E contempla as respostas de luta e fuga. Quando a gente está muito ansioso, preocupado com alguma coisa, vai fazer, às vezes, uma apresentação, às vezes vai entrar num emprego novo, e a mão soa, o coração bate. São aí
as respostas de luta e fuga, para preparar a gente para o que vier. Se tiver que lutar, se tiver que correr, a gente está lá para se comportar, porque o nosso corpo, como um todo, desde o cérebro, o nosso estômago, ele se prepara para reagir. A alegria, ela é uma emoção que inibe os pensamentos negativos. E ela é extremamente motivadora, no sentido de trazer vontade de pular, de correr, de fazer coisas, de se movimentar. O nojo também é uma emoção protetiva. Ele é uma proteção mais fisiológica, né, para a gente não colocar tudo na boca. A criança, quando ela está lá nos primeiros meses, tudo que ela vê, ela quer colocar na boca. Mas se ela sentir algum gosto ruim, estranho, o que ela faz? Joga para fora. Né? Ela tem a sua proteção ali. A tristeza, ela também ela é protetiva no sentido de trazer uma autorreflexão. Porque quando a gente está triste, a gente está mais quieto, a gente fica mais no nosso canto, pensando, refletindo o que a gente está fazendo, o que a gente deixou de fazer, o que pode ser feito. E também é uma sensação que traz apoio. Eu me lembro de uma situação na escola em que uma professora estava falando sobre sobre luto. E no início da aula eu estava tranquila, eu estava fazendo um comentário, o que era o luto e tal. E aí, no final da fala dela, ela trouxe um relato que ela vivenciou de uma grande perda na família. E no final estava todo mundo chorando. Nós ouvimos a fala dela e nos sentimos tocados. Por quê? Porque a empatia, ela é inata. A gente se sente mal, a gente fica receoso ali quando o outro está triste. A gente tende a ajudar, a ir lá dar um abraço, a fazer alguma coisa, né, pelo outro. A surpresa, a gente geralmente abre aquele olhão, né, fica... E isso acontece para a gente captar o maior número de estímulos possíveis, tanto visual quanto sonoro, e o desprezo, que é um desinteresse, uma falta de atenção em determinada situação. Eu trouxe essa frase porque eu acho que é a frase que marca a minha fala dessa noite. Essa frase foi dita por Zilma Neumann. E essa mulher, ela foi uma pediatra que dedicou sua vida às questões da infância. Questões humanitárias, questões da saúde pela infância. E a Zilda, ela foi tão forte no que ela fez que a sua última conferência dela, no Haiti, houve um terremoto e ela acabou falecendo pregando o que ela pregou a vida inteira. Que era: as crianças, quando bem cuidadas, são uma semente de paz e esperança. Olha que frase rica. Lidar com os seres humanos, principalmente com a infância, é você plantar sementes, é você regar flores. E quando você faz isso com amor, com afeto, com dedicação, você está plantando um jardim que vai trazer no futuro uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade com mais empatia, uma sociedade que vê o outro e sente vontade de ajudar, que respeita a opinião do outro, mesmo que ela seja totalmente diferente da sua, que respeite a escolha sexual, profissional, ética
do outro. Porque o mais importante não vai ser a escolha da pessoa, e sim aquela alma, e sim as relações. Que nós possamos sentir prazer em estar com as pessoas, e não em estar com opiniões. Trazer a criança para perto de você, trazer a criança para o seu colo. Quando foi a última vez que você abraçou o seu filho? Aqui eu pergunto para pais e pais que dão aula. Quando foi a última vez que você abraçou o seu filho, você colocou ele no seu colo, deu aquele abraço bem gostoso e disse que o amava? Se desculpar, mostrar que você erra, mas que você também acerta, é uma atitude de um ser humano digno de respeito. Porque faz parte da nossa caminhada, às vezes tropeçar, às vezes errar o caminho, mas voltar para o trilho também faz parte dessa caminhada. E nada mais sábio do que mostrar isso para quem vem vindo, para quem está aprendendo agora, para quem se sente bem estando com você. As minhas palavras dessa noite é que, se eu pudesse assim, conversar com o seu coração, é que fique aqui o meu pedido para você. Como que está sendo a educação da sua família, dos seus filhos, e a educação dentro da sua sala? Está havendo respeito? Está havendo interesse no outro? Como que está sendo? Porque as emoções, elas permeiam as nossas relações. E às vezes a gente julga o outro sem saber que ele está no momento de raiva, ou às vezes de medo. E faz parte ali. Olha que lindo você notar que uma pessoa está num momento difícil, ou não está entendendo uma situação, e você ir lá e dar aquela ajuda, aquele conforto. Isso é muito bom. Além de deixar a pessoa pertinho de você, você ensina para ela a melhor forma de viver. Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho nessa noite, de falar sobre esses temas. E eu espero que, principalmente aí com a volta das aulas presenciais, que nós possamos ter uma educação mais humana, pautada no respeito às emoções e no respeito do outro, das suas escolhas. Obrigada. Ei, Larissa, que live maravilhosa, hein? Todo mundo com certeza gostou muito, demais, demais. A maioria das pessoas de Fernandópolis, né? Da Rede Municipal de Educação, ó, tem uma chuva de mensagens aqui. A Larissa merece uma salva de palmas, né, gente? Podem comentar aí, eu não vou dar conta de colocar na tela todos os comentários, mas eu quero agradecer de todo o meu coração a Larissa. Eu sei que ela é uma profissional incrível e tinha certeza que ela tocaria o coração de todos vocês que estão assistindo. A Karen faz parte do nosso catálogo de palestrantes da Universos Editora. Somos eu, a Karen, que vai estar aqui amanhã, fazendo uma live também super especial, mesclando contação de história para adultos, uma reflexão para os adultos e também para as crianças que estiverem assistindo. Estou colocando alguns comentários aqui na tela, não dá, porque é muita gente comentando de uma vez. A família também nossa está assistindo, então
A Larissa faz parte do nosso grupo de palestrantes. A gente agradece inicialmente ao professor Gilberto, da Escola Gaspar Ruas de Fernandópolis, que foi quem fez o convite inicial, e logo em seguida todas essas escolas que eu coloquei aqui na tela, todos que comentaram as escolas que estão participando. Eu ia dizer o nome, mas é uma lista muito grande de escolas. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco assistindo e vou pedir de coração, estamos com mais de 100 pessoas assistindo, 124. Vou pedir para cada um de vocês que ainda não se inscreveu, se inscreverem no canal do nosso projeto Contar e Cantar, porque aqui tem um conteúdo pedagógico, tem podcast com contação de histórias, tem vários vídeos que a gente posta com poemas infantis, enfim, tem um vasto conteúdo aí. Larissa, sucesso na sua carreira, que as próximas palestras também sejam incríveis e com certeza todos os corações sairão tocados. Só gratidão, e os comentários aqui são os melhores possíveis. Para quem quiser seguir a Larissa no Instagram, vou colocar o Instagram dela aqui embaixo, ó. Vai aparecer bem aqui embaixo nesse GC que fica correndo aqui, ó. @larissa.duran10, procura lá no Instagram. Em breve a Larissa vai ter o canal dela no YouTube, que a gente vai fazer também, um canal especial para ela. E muito obrigado a todos que assistiram. E amanhã, 7 horas, a gente se encontra de novo. Amanhã, 7 horas, a live com a Karen Rodrigues no canal oficial dela, tá bom? Um beijo no coração, gratidão a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, Larissa. Tchau, tchau.